Amanhã, 7h30 da noite, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Boa Vista. Jogo de volta da semifinal da Taça Rio. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0 de uma forma bem tranquila e sem a classificação está completamente encaminhada. Então o técnico Martin Anselmi deve utilizar esse jogo novamente para dar rodagem ao elenco e observar mais uma vez alguns jogadores do time sub-20 do Botafogo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que ele deve colocar em campo, quais são os jogadores que ele deve utilizar nesse confronto. É muito importante o teu like, o teu comentário aí também, cara, e hype o nosso conteúdo que já vai estar ajudando a gente demais, beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo amanhã para enfrentar o Boa Vista. Como eu falei pra vocês, é um jogo que já está muito encaminhado, então é mais... Eu diria até que para vocês um jogo treino pro Botafogo. É claro que você nunca pode desdenhar do adversário, você tem que jogar sempre com seriedade, mas é um jogo que eu acho que tanto pro torcedor, tanto também assim pro Martin Anselmi, observar alguns jogadores que já demonstraram ser interessantes assim, que podem ser utilizados no decorrer da temporada no grupo principal realmente do Botafogo. O Botafogo terá o Raul como seu goleiro titular e daqui a pouco eu vou explicar para vocês algo que está sendo bem criticado pela torcida do Botafogo, mas que tem uma lógica, um sentido por trás, que em relação ao goleiro se juntar aos zagueiros para fazer essa saída de bola um pouquinho mais à frente. A gente já viu isso contra o Boa Vista e a gente já viu isso também no jogo contra o Nacional Potosí com dois goleiros diferentes. Contra o Boa Vista foi o Raul e contra o Nacional Potosí foi o Léo Link. O trio de zaga do Botafogo será formado pelo Gabriel Justino. Eu tô gostando demais do futebol desse garoto, esse moleque. Parece que tem muito futuro, não só pelo gol que ele marcou no jogo de ida, mas pelos embates defensivos do Justino. Eu tô gostando demais das atuações dele. Não é um zagueiro tão alto, mas ele é um zagueiro de muita velocidade, de muita força, que vai muito bem nos duelos terrestres. O Ítalo deve jogar no miolo de zaga aqui do time do Botafogo. É o zagueiro que foi contratado para essa temporada. E o Cadu deve ser o zagueiro pelo lado esquerdo do Botafogo. O Cadu, de origem, ele é lateral, mas o Anselmi costuma, estar utilizando sempre o lateral direito como esse zagueiro pela direita. É o Matheus Ponte, ou é o Vitinho, ou é o Cadu. Ele nunca está utilizando três zagueiros realmente de origem no Botafogo. E aí nesse quarteto aqui de jogadores que jogam pelo meio, o Vidalba vai ser o ala pelo lado direito. Eu quero ver mais do Vidalba com a camisa do Botafogo, um jogador que tem características muito interessantes e que pode agregar nessa temporada. É importante ele ir ganhando mais minutagem. O Edenilson deve jogar novamente. O Edenilson não jogou na Libertadores, mas vai jogar esse jogo no Campeonato Carioca. Inclusive ele já fez sua estreia pelo Botafogo no jogo diante do próprio Boa Vista na partida de ida. O Edenilson é um jogador de muita experiência, a gente já sabe o que esperar do Edenilson. Não vai esperar que ele seja aquele jogador de 4 anos atrás, que era um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador de boa qualidade técnica que consegue acertar ainda os fundamentos dentro de campo. E aí, Arthur Novaes. Eu tô muito curioso para ver novamente o Arthur Novaes jogando, porque ele foi muito bem no jogo de ida diante do Boa Vista. É um jogador que já tinha entrado bem no clássico contra o Flamengo, um jogador que vem aparecendo bem nesse time do Botafogo e se mostrando bem promissor, principalmente pela qualidade técnica dele com a bola nos pés. É um jogador de bom controle de meio de campo, é um jogador que não tem tanta força física, mas que vence duelos também, o Arthur Novaes. E é um jogador que eu já havia comentado com vocês desde o ano passado. Quem assiste aqui o nosso canal sempre tá um passo à frente. Eu já tinha feito um vídeo analisando nos mínimos detalhes o Arthur Novaes, ainda quando ele estava na base do Botafogo. Então quem assiste nossos vídeos, quando esses moleques sobem da base para o profissional, já sabem quais são as características e o que esperar de cada um deles. E na ala pelo lado esquerdo, Johan Hernandes deve jogar no time do Botafogo. O Hernandes apareceu muito bem no jogo contra o próprio Boa Vista no jogo de ida. É claro que é um nível de enfrentamento mais baixo, porém ele mostrou ter força física e boa qualidade técnica. Quero ver mais dele também com a camisa do Botafogo atuando nessa ala esquerda. E aí, jogando como os meias, devemos ter novamente o Caio Vale e o Arthur. Muito provavelmente eles devem jogar. Talvez tenha alguma mudança, uma possível entrada do Cauã Toledo, algo assim do tipo, mas provavelmente devemos ter o Caio Vale e o Arthur. O Caio Vale também é mais um menino subindo da base do Botafogo de bastante talento, que tá ganhando minutagem aos poucos e que vai continuar demonstrando seu bom futebol. O Arthur a gente já conhece, até jogou alguns minutos no meio de semana. E no comando de ataque, o Nathan Fernandes deve ser o titular. Esse centroavante titular do Botafogo deve ser o Nathan Fernandes,
com o Kadir sendo uma opção ali no banco de reservas, mas pode ter essa mudança da entrada do Kadir no lugar do Nathan Fernandes, ou até mesmo você colocar o Nathan para jogar por dentro e tirar o Arthur e jogar com o Kadir de centroavante. Essas são algumas pequenas trocas que podem acontecer no time do Botafogo, mas de geral é isso aqui mesmo. Agora falando sobre a saída de bola do Botafogo, muitas vezes você vê isso aqui acontecendo. O goleiro vindo se tornar mais uma opção de passe, e aí o Botafogo consegue adiantar os seus alas para jogar mais na frente. E quando você pega adversários que não vão te marcar pressão, que vão te marcar mais no bloco médio ou no bloco baixo, você ter o goleiro com superioridade numérica pode causar você ter mais homens livres nas jogadas. Se o adversário colocar 3 jogadores para marcar essa tua saída de bola, você sempre vai ter uma opção de homem livre. Então você tirando o goleiro lá de trás e fazendo ele dar um passo mais à frente, você cria mais uma opção, mais uma linha de passe. É claro que o goleiro tem que ter qualidade para fazer isso. Você não vai colocar qualquer goleiro para fazer isso. Tem cara que tem muita dificuldade com a bola nos pés. Mas o Raul se saiu bem atuando como esse goleiro jogando com os pés. Inclusive o Botafogo gerou várias oportunidades de gol no jogo de ida contra o Boa Vista, utilizando o goleiro um pouquinho mais à frente. Então é algo que pode ser utilizado, depende do adversário que você vai estar enfrentando, do estilo de marcação do adversário, mas tudo dá para ser adaptado. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o seu palpite para Botafogo versus Boa Vista. Quanto tu acha que vai ser esse jogo? Comenta aí, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico nessa. Abração do Francesco, com nós. Fui!